Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de quarta. É o nosso último aqui da temporada, né? Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos bater um papo bem interessante, bem descontraído, como é o de costume, né? Sobre um tema que vai chamar bastante a atenção, né? Atenção porque tem um pouco de controvérsias, tem algumas discordâncias, mas sem dúvida alguma extremamente importante, né? Então, hoje, né, com o tema construção cultural e mediação, nós iremos bater um papo com a minha chefe, né, diretora, né, da CETEC Capacitações, Lucília Guerra, e com a coordenadora pedagógica da Digital House, Kátia Helena Pereira. Sejam bem-vindas. Obrigado. Obrigada, Jefferson. Obrigada pelo convite e pela nossa parceria aí com o Centro Paula Souza. Gostaria que vocês, rapidamente, antes da gente começar nosso bate-papo, que se apresentasse para o nosso público, né? Para quem não conhece, você, Lucília. Quem é você, Lucília? Bom, eu sou uma pessoa que quer muito trabalhar com educação, que busca muito desenvolver projetos que façam a diferença na vida, principalmente dos nossos professores, aqui do Centro Paula Souza e de tantos que procuram as nossas formações. Então, eu dirijo um departamento de gente muito criativa, como você, Jefferson, de pessoas muito boas e com o mesmo espírito, né? Eu acho que dentro da área pública, ainda mais, nós precisamos alimentar esse espírito. Então, eu tenho a nobre missão de estar trabalhando com essa equipe, não acima dessa equipe, mas junto com essa equipe, para a gente produzir conteúdo, para a gente produzir trabalhos interessantes e envolver os professores numa teia muito produtiva e fazer com que a educação se faça diferente a cada dia. E você, Kátia? Fala um pouquinho sobre seu percurso. Então, vamos lá. Então, essa pergunta, né? Quem é você? Fale sobre o seu percurso. Eu sou educadora, sou arte educadora de formação e também pedagoga. Há alguns anos, poucos estou na escola, só uns 40, trabalhando com educação e formação de professores. Eu sou uma apaixonada por educação. Tenho isso na veia, meus pais eram educadores, eu tenho uma irmã educadora, tios e tias avós educadores, então eu venho de um pensar educação dentro de casa e isso me fez a pessoa que eu sou hoje. Eu trabalho hoje na Digital House com educação e tecnologia, e é um prazer imenso, eu já falei 1000 vezes, eu acho que eu vou voltar para o ensino médio só para ser aluna do Centro Paula Souza. Eu morro de inveja dos meus colegas que fizeram ETECs e vivem falando disso. Eu acho que a educação que é praticada aqui, nessa instituição, ela é de uma qualidade importantíssima e interfere no modo como as pessoas veem educação, os professores têm uma qualificação incrível e os alunos certamente também. Então, eu agradeço estarmos aqui, viu? Eu que agradeço a participação de duas mulheres tão importantes para a educação, tão comprometidas, não só com a educação, mas também com as artes, né? Afinal, são duas, né, profissionais formadas nessa área que é tão importante para a construção da cultura, da identidade, né, do indivíduo, de uma nação, de uma comunidade. E por falar em arte e por falar em cultura, vamos para o nosso tema, né? É um tema, a gente já tinha conversado aqui nos bastidores, né? É um tema um pouco capcioso, vamos dizer assim, porque é muito amplo, pega ali um monte de conceitos, de ideias, né? Mas que nos faz refletir. Eu tenho certeza que os nossos professores, estudantes, né, vão ter ali uma bagagem bem interessante de repertório, de ideias, de conceitos, para que eles deem continuidade a esse bate-papo.
E para a gente começar, eu sempre penso aqui em algumas perguntas norteadoras para nos ajudar, né? Eu queria perguntar para vocês, né? O que poderíamos chamar de construção cultural? Bom, acho que a construção cultural ela é um processo, né, que a gente precisa alimentar, porque não se constrói nada sem atenção, né? Então, tudo que a gente vai construir na vida da gente, em geral, né, acho que a gente precisa de ter atenção, saber quais tijolos a gente põe nessa construção, né? E a construção cultural não é diferente, porque o que a gente precisa ter um foco é de saber qual é o repertório que se quer ter, em que fontes a gente pode buscar e qual respeito a gente deve ter pelas memórias culturais que a gente tem no país e no nosso ambiente de vida e no nosso próprio portfólio, né? A cultura muitas vezes a gente tem que pensar que é um processo que vai do local para o global, né, e vice-versa. Então, essa construção é muito ampla, até um pouco do que nós falamos no bastidor, é justamente pensar o quanto isso é de fato amplo, né? E como que a gente pode pensar na contribuição que a gente tem para a nossa própria cultura, nossa cultura pessoal, e como a gente pode contribuir para que a cultura do local onde nós estamos, quer seja a nossa cidade, quer seja o nosso local de convívio, o nosso país, precisa da nossa contribuição. Então, a cultura, ela se faz a muitas mãos, né? E nós temos que colocar um foco muito grande em que a construção cultural, ela passa pelo respeito ao conceito de cultura e de como a gente passa deste conceito para ações que promovam a cultura, né? Então, acho que isso não é a obra do arte educador, não é só obra do professor, dentro das suas habilidades em geral, em todas as áreas, mas é uma parte da nossa construção cidadã. Então, é importante que a gente assuma esse papel de promotores de cultura, de que nós possamos também levar os aspectos e os valores culturais adiante, para frente, né? E também a preservação de memória e patrimônio. Então, tudo isso faz parte do nosso repertório como cidadãos, como pessoas que querem ter um ambiente que tenha uma inteligência cultural, e aí eu acho que é um termo que eu agrego aí, né? Quando a gente consegue pensar na cultura de uma forma consciente, que a gente tem que fazer isso de forma intencional. Não é um acidente a gente promover e construir cultura. É algo intencional e que a gente tem que querer fazer, porque um país só se sustenta quando a cultura dele é preservada, quando a cultura dele é incentivada e promovida pelos seus cidadãos. Então, não é simplesmente algo que eu posso fazer ou não, né? Mas se nós queremos ter um espaço de vivência adequado e promotor de gente, a gente precisa alimentar a cultura. Né? Então, construção cultural é algo extremamente amplo, a gente poderia ficar aqui muitas tardes falando sobre isso, né? Mas assim, eu quero ouvir muito o que a Kátia tem para dizer. Tá bom. Quando a gente fala de cultura, acho que a Lucília trouxe vários elementos aqui bem importantes. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de uma construção social. A cultura existe porque existe um corpus, né? Social organizado, e a partir dali, nessas relações simbólicas, que se desenvolve, então, a produção de sentidos, e a isso a gente denomina, grosso modo, cultura. Quando a gente fala de construção cultural, a gente poderia pensar algumas coisas aí para esse tema. E aí eu fiz uma pesquisa rapidinha, um Google básico, e quando a primeira vez que a gente coloca construção cultural, aparece ligado ao mundo corporativo. Olha que interessante, né? Então, ao mundo organizacional, como é que as organizações elas se apropriam de uma ideia de construção cultural, da cultura corporativa, para o desenvolvimento dos seus projetos e que tais. Mas olha que interessante, quando a gente fala dessa ideia de cultura, se a gente for olhar para Bauman, se a gente for olhar para outros pensadores da cultura, a gente vai entender, principalmente Bauman, vai entender que a cultura é algo em transformação, por isso que ele usa o termo líquido, né? Porque não há alguma coisa sólida
e permanente que nunca se modifique, e sim um processo de transformação. Então, quando a gente fala, se a gente trouxer a ideia da construção, e aí a gente puder associar a educação, nós estamos pensando que nos processos educativos, dentro da sala de aula, nas relações que ali acontecem, existe uma construção de culturas que estão em relação acontecendo ali dentro do espaço da sala de aula, se construindo naquele corpus, naquele lugar, naquele espaço entre as pessoas. Então, eu queria trazer um pouco algumas questões dentro dessa lógica aqui para a gente pensar. Você sabe que eu adoro o Bauman, né? Eu sou fãzaço. Até você deixou aqui para a gente algumas dicas que a gente vai postando aqui no chat, né, nessa conversa. Legal. Inclusive, convidar, né, a todos que estão nos assistindo aqui. Estamos aqui numa roda de conversa com 21 pessoas, mais Legal. Nós 3 aqui. Então, participem aqui ativamente do chat, mandando seus comentários, fazendo perguntas, que vai aparecendo aqui, vocês vão participar conosco desse bate-papo. O Bauman, eu acho fantástico o Bauman, mas nesse período também de conexões de internet, de tecnologia, eu gosto também de colocações do Castells, né? O Manuel Castells. Eu adoro o Manuel Castells. Ele traz um pouco sobre a cultura do digital, né? A cultura da internet. E ele divide lá em 4 níveis, né? A cultura tecnomeritocrática, que ele chama, né? E aí vem trazendo ali a cultura hacker, a cultura comunitária, a cultura empresarial, né? De fato, nós vivemos em um mundo que é lindo e plural e muito interessante, exatamente por essa possibilidade tão diversa daquilo que nós podemos chamar de cultura, né? Mas a cultura ela tem um papel extremamente importante para a identidade e diferença das comunidades, né? Seja essa comunidade nacional, seja essa comunidade familiar, seja essa comunidade qual for, a cultura é um ponto fundamental para a construção dessa identidade, né? E além disso, né, eu acredito, né, que a cultura ela é fundamental para a construção da identidade de cada um de nós, dos indivíduos, que também, como o Bauman fala, né, está em constante transformação e adaptação para as realidades onde a gente é inserido, né? Ainda mais nessa velocidade alucinante que nós vivemos constantemente, né? Desse mundo que nós somos inseridos, né? Mundo VUCA, pós-moderno, pós-humano, pós-normal, né? São tantas nomenclaturas, né? Sim. Que eu acho que não é suficiente para mostrar essas loucuras que nós vivemos constantemente, não é verdade? Você trouxe o Manuel Castells, né? Eu gosto muito dele também. Quando a gente pensa, o Manuel Castells vai fazer uma longa, é um sociólogo, ele vai fazer um longo estudo sobre identidade cultural, né? Então, como é que essas alterações de papéis ou as diferentes localizações, elas impactam em como o sujeito responde, em como ele se coloca diante do mundo, e as interlocuções que acontecem em decorrência disso. E aí eu lembrei do Bakhtin. Ó, já tem gente colocando, cheguei, ó, gente colocando, cheguei, muito bom. Eu lembrei do Bakhtin, porque o Bakhtin vai falar do discurso, dos lugares de discurso, né? E eu acho que é bem interessante para quando a gente fala de sala de aula. Então, quando eu estou professora na sala de aula, eu tenho um lugar de discurso. Eu falo a partir de um determinado papel social, que o Castells também fala de papel social. Eu discurso a partir de um lugar. Então, ali eu represento um determinado papel social, entendeu? E quando eu falo do ponto de vista do aluno, eu sou aluna na escola, o meu papel social é diferente, o meu discurso muda.
Quando eu sou coordenadora pedagógica na escola, muda a minha função, o meu papel social, o meu discurso também muda, porque os papéis, eles transpassam as pessoas e os seus discursos, e é a partir dali que as pessoas se colocam no mundo. Uma questão que eu queria falar, você estava falando dos vários lugares, e são vários lugares em que a gente se posiciona, faz interlocuções, faz contribuições, mas a gente também não pode esquecer que existe os não lugares. Tem os não lugares, né? Então, quando a gente pensa que a cultura ela pode estar colocada em lugares muito diferentes. Então, não é só classicamente onde a gente acha esses repertórios e onde a gente constrói o nosso próprio repertório e contribui para o repertório do outro, né? Então, muitas vezes a gente se fixa em espaços clássicos de desenvolvimento e de mostra cultural, né? Então, às vezes, a gente segmenta muito essa visão e coloca ela em caixinhas. E eu acho que, cada vez mais, nós temos que entender, dentro do discurso contemporâneo, o quanto que a arte e a própria cultura, o desenvolvimento cultural, não está em caixinhas, né? E talvez ocupe muito mais os não lugares do que os lugares propriamente ditos. Então, é importante a gente trazer várias vozes, né, que dialogam com a nossa realidade, que ampliem o nosso discurso e que nos revelem as várias camadas da sociedade e de como a gente pode, de forma experiencial, né, fazer de fato uma experiência estética em todos esses níveis, né, e como que a gente pode usufruir dessas construções que outros que nos antecederam nos trouxeram e que nós podemos deixar os nossos legados também. Então, a cultura, como o Jefferson até trouxe para nós aqui, é uma questão também de identidade. Então, as identidades vão sendo construídas pela contribuição de todos, né? Então, essa construção cultural, ela se dá em espaços, em poéticas diferentes, em que a gente tem que trazer para esse discurso do nosso cotidiano. Então, muito mais do que nós termos uma erudição que nos provoca e que nos coloca num lugar muito além, muito acima e que requer um repertório muito robusto, mais do que isso, é respeitar histórias, né? As histórias, elas trazem todo um arcabouço cultural riquíssimo. Então, muitas vezes as pessoas se distanciam, inclusive, da arte, e esse é um discurso que eu gosto muito de fazer, porque acha que a arte, o discurso da arte é um discurso elitista e distante das pessoas, e que é só para os grandes conhecedores, aqueles que fazem grandes imersões, que têm projetos de pesquisa muito densos e intensos, né? Eu acho que isso também faz parte, eu acho que essas pessoas contribuem sobremaneira à construção cultural, né? E à construção do pensamento artístico. Mas a gente tem que entender que a cultura parte das pessoas. As pessoas é que fazem a cultura. Então, as pessoas não têm títulos, as pessoas não têm um percurso pré-estabelecido para estarem credenciadas como construtores de cultura. Elas são a própria cultura. Sabe, Lucília, eu acho isso fantástico, principalmente quando a gente fala realmente dessa apropriação das artes, né? De falar, poxa, eu posso ir no museu, eu posso assistir um teatro, eu posso escutar um concerto, né? Eu sou da Zona Leste, né? Cresci ali em Guaianazes, né? São Mateus, e a ETEC, o Centro Paula Souza, ele teve uma importância muito grande na minha construção e no entendimento, né, e apropriação da cultura. Porque a primeira vez que eu tive acesso ao museu, por exemplo, foram os meus professores, lá da ETEC José Rocha Mendes, que me levaram ao museu. Foi por causa da ETEC que eu fui a primeira vez no MASP, que eu fui no MAN, que eu fui para a Sala São Paulo, para a Pinacoteca, que são espaços que são públicos, né? Pinacoteca é gratuito aos sábados, né? Então, você pode ir na Pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa, que está ali um do lado do outro, no sábado, e é gratuito. Todos nós podemos ir. E isso foi tão importante para mim que agora, como professor, eu faço questão de levar meus alunos todos os semestres
para fazer essa visita ali na luz, né? E, se possível, levo na Sala São Paulo, que também é um espetáculo, né? E isso foi muito importante, né? Para me descobrir até como artista, como designer, como ser humano, com cultura, com direito à cultura, com direito à educação, né? Com essa apropriação. E eu entendo que o professor ele pode ter um papel muito ativo, né, nessa mediação, dessa construção de cultura, de repertório, e aí eu entro no outro tema nosso, que faz parte desse debate, que é mediação. Como vocês percebem esse papel de mediação na construção da cultura, principalmente com o papel, com o professor como esse mediador? Eu queria só voltar um ponto, aí eu já avanço, tá bom? Eu estava aqui, enquanto a Lucília estava falando, eu estava me lembrando de um monte de coisas, e aí a gente vai para o Google, né? Sabe como é que é? E eu lembrei de uma professora que é lá da FEFELESH, né? Aqui da USP, da Faculdade de Antropologia, e ela chama Silvia Caiubi Novaes. Ela tem um livro chamado Jogo de Espelhos, e ela vai discutir exatamente isso que a Lucília estava falando. Então, o que a Silvia vai discutir? Que eu me vejo no outro. Então, a minha identidade é refletida. Eu não me vejo em mim mesma, eu me vejo no outro. É o outro que me dá o parâmetro para a minha identidade se constituir. É interessante esse. Então, chama o jogo de espelhos. Bom, então, e aí, nesse jogo de espelhos, em que eu me vejo no outro, dentro da escola, o professor é um importante interlocutor para além de um papel de protagonista do ponto de vista daquele que detém o conhecimento, mas daquele que medeia o conhecimento, em que o conhecimento, o objeto de conhecimento, ele é o centro. E a partir dele é que os diálogos acontecem. Então, não necessariamente do professor como um detentor, aquele que diz isso é assim ou é assado. E aí, muito voltando para essa discussão que a gente está tendo aqui, do que é cultura, da formação do sujeito como um produtor cultural ou como um apreciador cultural, fruidor cultural. E esse sujeito que é consumidor de cultura, mas ele é cultura, né? Porque nós somos cultura, né? Nós somos mediados pela cultura, nós somos interpelados pela cultura. A cultura é aquilo que nos forma, nos constitui, nos faz ser o que somos, e também a cultura como outra coisa, como aquilo, o externo, a cultura que pode ser representada pela cultura educacional, e aí adjetivando, né? Cultura educacional, cultura artística, então as outras culturas que são também composições sociais. Então, pensando nisso, o professor, ele é esse sujeito que vai fazer a interlocução, vai mediar os conhecimentos, as relações com os objetos de ensino, esse sujeito que vai colaborar para que o aluno possa ampliar o seu modo de ver o mundo, né? Porque o papel da escola é muito esse, é ampliar as possibilidades de leitura de mundo e do estar no mundo, de entender o mundo, de transformar o mundo, de interferir no mundo. E aí eu quero trazer um exemplo exatamente do Centro Paula Souza, porque eu participei na semana passada de um hackathon, né, como avaliadora de um hackathon aqui do Centro Paula Souza, e que os alunos trouxeram coisas fantásticas, ideias incríveis de transformação do mundo, de modificação do mundo, de interferência, que foram criadas, essas possibilidades de interferência, pela mediação dos professores. Então, a mediação dos professores e dos mentores é que fomentou, é que cutucou os alunos para que eles pudessem criar projetos incríveis de transformação social. Então, o papel do professor é fundamental nesse processo de aprendizagem todo, né? Enfim. Nesse cenário que a gente está vivendo de tanta conectividade, em que os professores, às vezes, até se sentem ofuscados pela tecnologia e se sentindo até muitas vezes minimizados, né, por esse avanço, eu gostaria, não sei se eu tenho alguma autoridade para isso, mas eu gostaria de assegurar que isso está muito longe de acontecer. Não existe nada que substitua um bom professor.
Um bom professor faz a diferença na vida, ele inspira, ele faz uma mudança cultural na vida do seu aluno. Porque quando ele está com a intenção mesmo de criar uma ponte entre o conhecimento, em que o aluno construa o conhecimento a partir dos insights que ele traz, porque o professor hoje, ele não é, como a Kátia falou, detentor do conhecimento, ele está acima do aluno. Muito nem tem que ser, né, Lucília? Sim, nem não é esse papel. Eu acho que já tivemos um momento em que o professor ele tinha o conhecimento e o aluno estava ausente, estava longe desse universo. Hoje a gente entende que a informação é tão disponibilizada que o jovem ele tem esse acesso. Só que qual é o papel do professor? Criar essa curadoria consciente, né, dos conteúdos, dos conhecimentos e das trilhas que podem facilitar uma aprendizagem imersiva. Né? Então, todo esse trabalho, por exemplo, que a Kátia mencionou sobre os hackathons, a gente tem essa prática do trabalho por projetos, a gente tem trabalhado muito nessa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Por quê? Porque são problemas reais da vida. E eu acho que a escola ela tem que ser um laboratório de vida. Né? Então, acho que, da mesma forma como a gente está trabalhando aqui com problemas das mais variadas linhas, né? Com projetos dos mais variados, voltando para o nosso tema da cultura artística especificamente, o professor também tem essa missão. E não é só o professor de arte, não é só o professor de literatura, ou talvez aí por aproximação o professor de história, ou das línguas, né, em geral. Mas todo professor pode evocar elementos de cultura e de arte para a sua aula. Porque a arte, ela permeia os conhecimentos e ela cria uma simbiose com todas as áreas de uma forma muito orgânica. Então, o professor que se apropria da arte como uma forma de dialogar com o conhecimento, ele cria uma mediação muito consciente e uma mediação que se efetiva na vida do aluno para sempre. Porque tudo que é experiencial é muito mais aprendido do que aquilo que é só dito, né? Inclusive, a gente sabe pela neurociência que falar, ouvir, fazer tem impactos diferentes na vida das pessoas. Então, toda a imersão, todo o trabalho que a gente pode fazer com o aluno e fazer uma mediação experiencial, uma mediação que traz um trabalho ali acima só do falar e ouvir, a gente cria uma conexão diferente com o conhecimento, né? Inclusive, eu disponibilizei para o Jefferson um TED da Marina Abramovic, que é uma artista maravilhosa, que eu gosto muito, e eu acho que ela faz um exercício durante o TED, né? Um exercício de aprendizagem e autoconhecimento. E como isso se torna uma poética, uma experiência estética muito reveladora para aqueles que estão ali interagindo com ela naquele momento, e também o TED nos possibilita interagir também, embora não seja em tempo real. Então, acho que o que nós precisamos é avançar nesse papel de curador e mediador do professor, que dá potência para qualquer conhecimento. Até coloquei aqui no chat já o link do TED. Coloquei também aqui na descrição do vídeo as dicas de autores que a Kátia está falando, que eu falei, o Castells, o Bauman, está aqui tudo na descrição do vídeo, para que vocês possam dar continuidade nesse bate-papo gostoso, né? Eu queria falar um negócio. Lógico. Bora lá. A gente está terminando. Sabe, eu estava pensando aqui, né? A Lucília trouxe a arte aqui como referência. A arte, para mim, minha formação é essa também, é super relevante. E eu lembrei do Elliot Sica. E eu lembrei de uma série, né? Um conjunto de obras que ele chamava de Penetráveis. Porque é exatamente isso. A obra só se realiza, tanto nos parangolés quanto nos penetráveis, ela só se realiza com a interação, quando tem a pessoa que está ali e que se deixa vestir que veste a obra e que se deixa vestir pela obra, né? Que caminha por ela, que entra na obra, se modifica pela obra e modifica a obra com a sua presença. Então, eu fico pensando, uma metáfora dessa educação contemporânea, para mim, ela é muito potente,
que é quando ela se torna essa correlação, essa possibilidade de se deixar levar pelo processo e também se modificar pelo processo e modificar o processo pela presença. Então, o professor é esse sujeito que modifica o processo pela sua mediação, né? Conforme ele interfere, ele medeia esse processo todo, ele penetra no imaginário do aluno ou naquela possibilidade, naquela formação cultural, seja lá o nome que nós possamos dar, e é ali que a coisa acontece. É nessa relação que as coisas se configuram. E por isso que assim, a figura do professor e a escola presencial nunca acabarão. Né? A gente viveu isso, a gente sabe agora, com certeza, temos dados reais e concretos, sim, que essa presença do professor, que a gente já sabia antes, que é um dos maiores influenciadores do aluno, para usar uma palavra da moda, influencers do aluno, a presença do professor ela é fundamental na formação do estudante. Todos nós temos um professor que foi importante para a nossa formação profissional, para a nossa constituição como sujeitos, para o nosso conhecimento artístico, para o nosso conhecimento de mundo, todos nós temos essa experiência. Então, o papel do professor é fundamental. Sim. Esse sujeito, né, nunca acabará, né, as outras coisas podem caminhar, a gente pode ter muitas coisas à distância, ok, porém, a presença do professor, o papel de formador dele nunca acabará. Ele é fundamental nessa relação com a educação. Eu tenho só o Jefferson vai matar a gente, Kátia, mas vamos lá. Uma coisa só que eu queria falar é que eu tenho dito ultimamente, até por conta da situação, é que a tecnologia ela não acaba com os trabalhos, com os empregos, com as atividades, mas ela modifica os trabalhos. Então, a nossa capacidade de se adaptar a essa questão também, logicamente, passa pela figura do professor. O professor tem que entender que esse contexto vem para somar, vem para ajudar, né, a ampliar. Por exemplo, se ele quer fazer uma visita ao Museu do Louvre, que antigamente era impossível ele levar a turma dele, hoje ele consegue fazer uma visita virtual. Né? E ele pode fazer, sim, uma mediação super consciente, super rica, dentro da sala de aula dele, lá naquela escola onde ele vai todos os dias com os alunos dele. Então, eu acho que assim, o trabalho hoje do professor, né, se modificou pela tecnologia, se modificou pelo perfil dos alunos, se modificou pela mudança cultural que a sociedade está passando. E eu acho que vai continuar passando, e de novo, lembrando Bauman, né, a transformação que a gente vive é uma transformação super para o bem, né? Porque a gente está somando valores novos, agregando itens importantíssimos para que a gente avance como sociedade. Uma sociedade conectada, sim, uma sociedade tecnológica, sim, mas mais ainda, uma sociedade que respeita seu patrimônio e a sua aquisição cultural ao longo do tempo. Eu acho que não existe futuro sem memória. Não existe futuro sem o bem do patrimônio, de tudo que se conquistou. E isso passa pela memória desse professor tão charmoso que nos impactou lá atrás e que hoje faz parte do nosso portfólio e da nossa memória como indivíduos. Eu acho, assim, tudo que a gente comentou aqui, de fato, concordo com as nossas conversas de bastidores. É um conteúdo muito denso que possibilita a gente conversar horas e horas a respeito, né? Ainda mais quando a gente aqui se junta, né? Não dá. Eu e a Lucília somos um perigo. Eu até deixei aqui algumas perguntas que não dá para a gente abordar, porque, de fato, é algo muito rico, né? A gente, é lógico que a gente está encerrando as lives de quarta com chave de ouro, porque são duas mulheres fabulosas, que eu sou fãzaço, né, de vocês duas. Aprendo muito com vocês. E é uma parceria que é muito valiosa. Estamos aqui com 31 pessoas nesse momento, e eu tenho certeza que cada um de vocês aprendeu alguma coisa. Estou vendo aqui o Eduardo falando que vai
comentando aqui que nós somos detentores do conhecimento, eu acho que não, né? Depende, que conhecimento é esse? O conhecimento tácito, o conhecimento explícito, o que é conhecimento, porque também é um conceito grande para a gente discutir, né? Complexo demais. Só que, de fato, o conhecimento explícito está aí, ó, nas redes, as inteligências artificiais, os algoritmos, são todos, né, suficientes para trabalhar com esse conhecimento explícito. Agora, esse conhecimento tácito, experimental e crítico é muito mais complexo de se construir. E é uma construção cultural. Sim. Esse, de fato, é onde o professor não pode ser substituído. Porque nós, de fato, temos esse papel tanto de mediador dessa construção do conhecimento através das experiências, das reflexões, mas também, sobretudo, sobre o nosso saber, sobre processos pedagógicos, sobre interação, sobre inteligências múltiplas, emocionais. Tudo isso ainda é algo que nós, como docentes, como professores, profissionais da educação, ainda temos a possibilidade de contribuir de forma muito significativa para a formação de todos os âmbitos, e no nosso caso aqui, em especial, a educação profissional. E aí a gente está encerrando essa temporada, já estamos aqui no dia 24 de novembro, encerrando a temporada das lives de quarta, mas calma, ano que vem tem mais, a gente continua com as lives de quarta, e vou tentar ter 2 temporadas no ano que vem, primeiro semestre e segundo semestre, para que a gente continue esse bate-papo descontraído, bacana, rápido, que é a proposta, mas que seja que seja significativa, que seja importante para a formação continuada dos nossos professores e para despertar desses jovens profissionais em formação, quem sabe esse gostinho, talvez, né, esse bichinho picar aí da educação, e vocês fazerem parte aí desse time fabuloso do Centro Paula Souza, da Digital House, do mundo da educação. Né? Quero agradecer imensamente Lucília e Kátia, e aí eu gostaria de deixar alguns minutinhos para vocês fazerem as considerações finais, né? Se tiver mais alguma dica, já deu um monte de dica, mas se tiver mais alguma dica, fique à vontade para a gente encerrar. Bom, eu queria agradecer esse espaço, agradecer muito a Digital House, acho que é uma parceria de alma, né? Não é só uma parceria de trabalho, mas é uma identificação de objetivo, então a gente já tem um trabalho muito lindo, né, que a gente tem construído, e eu acho que essas pílulas, né, desse trabalho das lives, eu acho que é tão bacana porque levanta uma bola, né? Esse é o objetivo, é levantar um assunto para que esse assunto continue para além das nossas falas, porque nós não determinamos nada, a gente não quer ser, de novo, também o detentor do conhecimento, mas a gente quer levantar as hipóteses de discussão para que esse trabalho continue na sala de aula, continue nas rodas de conversa, com os amigos, e continue na vida, que é onde a interlocução da escola mais flui. Mas eu gostaria só de deixar mais uma questão, que é qual é a necessidade de a gente educar a sensibilidade das pessoas, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar a educação do sensível, porque às vezes se pensa no conhecimento de uma forma muito objetiva para uma determinada finalidade, para uma prova, para um vestibular, para isso, para aquilo. Mas educar a sensibilidade para que as pessoas amem o conhecimento. E quando você ama alguma coisa, você tem intimidade suficiente para que ele faça parte de você. Então, educar para a sensibilidade é educar para o conhecimento, é educar para que as pessoas evoluam a partir dessa conexão profunda e íntima
com aquilo que é mais importante, é a partir do autoconhecimento e do conhecimento da vida. Então, entender que a sensibilidade precisa ser educada e tem que ter intencionalidade para isso também, é algo que eu gostaria de deixar como um último recado para os nossos professores e para os nossos alunos também, para que eles busquem essa educação do sensível, né? Então, eu espero que essa construção cultural só se amplie e que a gente consiga fazer muito mais coisas juntos e ajudar nessa construção. Kátia? Maravilha! Eu estava aqui ouvindo a Lucília, tenho assim, uma admiração muito grande pela Lucília, até brinquei com o Jefferson, a Lucília está aqui, vamos embora! Porque serão grandes coisas que ela traz, essa grande educadora, essa mulher forte, que traz sempre questões tão relevantes, eu aprendo sempre. A gente faz reunião, eu aprendo, a gente faz live, eu aprendo também. Todos aprendemos juntos. Aprendemos juntos, mas, Lucília, você tem muitas coisas muito potentes para trazer para a educação, né? Então, isso alimenta a gente, porque é saber que tem pessoas que estão nas instituições públicas fazendo um trabalho de extrema qualidade. E eu tenho uma admiração enorme pelo Jefferson, essa pessoa tão inteligente, cheio de ideias, criativo, que está sempre propondo coisas muito interessantes para a formação dos professores. Eu queria deixar aqui 2 sugestões, acho até que o Jefferson colocou aí no descritivo, mas eu queria reforçar aqui. Eu fiquei encantada por conhecer, eu fui assistir a um show no domingo agora, conhecer uma cantora brasileira chamada Jéssica Ellen, e aí eu sugiro que vocês busquem essa mulher interessantíssima, uma jovem cantora, autora também, que tem um trabalho fantástico voltado para a cultura brasileira, para essas sonoridades afro-brasileiras, uma voz linda, incrível. E 2 autores, de 2 textos também, 2 autores negros, a Ruth Guimarães, Ruth Botelho Guimarães, uma autora que eu venho estudando um pouco ao longo aí da vida, fantástica, é uma autora que tem um livro chamado, o livro de estreia dela, Água Funda, vale super a pena, ela olha para o Brasil de um jeito muito interessante, e o Torto Arado, que é um livro mais recente, do Itamar Vieira Júnior, esse livro também é fantástico, porque vai olhar para as pessoas, para o Brasil, para esse Brasil menos favorecido, muito pelo contrário, com todas as suas dificuldades, então ele traz uma narrativa incrível. Então eu deixaria essas 3 sugestões aí para todo mundo. E super obrigada de estar aqui, a gente permanece nessa parceria, trazendo novidades para 2022. Gostamos, muito novidades. Pessoal, eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês que estiveram conosco em todas essas quartas, né, dessa temporada. Lembrando que aqueles que se inscreveram lá no Event Free, nos próximos dias serão liberados os certificados aí em parceria Centro Paula Souza e Digital House, para que vocês, né, tenham acesso ao certificado. Agradeço imensamente a Digital House por essa parceria, né, ao Centro Paula Souza, em especial a Lucília, né, pelo projeto aqui da CETEC Capacitações e por todo esse trabalho fantástico. Kátia, gratidão por essa parceria. E nos vemos na próxima temporada aqui nas lives de quarta. Até lá. Tchau, gente. Boa tarde.